E aí, pessoal, voltando aqui, vamos falar sobre a participação do Brasil. O Brasil foi para a guerra, sim. O Brasil vai à Segunda Guerra Mundial, não só mais mandando enfermeiros, mas ele vai mandar a nossa Força Aérea Brasileira, a nossa Força Expedicionária Brasileira, para participar da Segunda Guerra Mundial. Aí você tem, né? Os nazistas, sem nenhuma declaração formal de guerra, empreenderam a campanha submarina no Atlântico. Olha só, atacaram, né, de 15 a 17 de agosto, 5 navios brasileiros. E no dia 22 de agosto, Vargas, ele reúne o seu ministério e declara guerra à Alemanha e à Itália, que gera uma contradição, né? O governo de Vargas, nessa época, era um governo de Estado Novo. O Estado Novo era um governo com características fascistas. A Constituição era a Constituição polaca, que era a Constituição alemã, a Constituição da Polônia nazista. Né? Getúlio, ele instituiu a carteira de trabalho, que foi inspirada na Carta del Lavoro de Benito Mussolini na Itália. Porém, tá? O Getúlio Vargas, no dia 22 de agosto de 42, ele declara guerra à Alemanha e Itália, porque submarinos, né, atacaram aí o Brasil, e acaba que nós não podíamos ficar de fora, nós acabamos entrando na guerra. E você tem aí uma notícia, né? Atacado o Brasil novamente pelo eixo. Então, nós vamos ter a participação efetiva do Brasil na Segunda Guerra Mundial, tá? Aqui nós temos algumas imagens, né? Aqui nós temos o símbolo, né? A cobra vai fumar, gente, né? A FEB acabou abrangendo todas as tropas brasileiras envolvidas no conflito, né? O lema, não é à toa aí que a gente está na imagem, o lema é a cobra está fumando, né? Em resposta, aqueles que consideravam ser mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Muitos não acreditavam que o Brasil realmente entraria na Segunda Guerra Mundial, que permaneceria aí, né, neutro, que ele não participaria, até mesmo em função de estarmos vivendo um contexto em que o Brasil, no governo Vargas de Estado Novo, era um regime meio que totalitário, ditador, né? Getúlio mandava com poderes centralizados. Porém, nós temos aí, né, soldados que foram enviados, uma totalidade de 25.834 soldados. A participação do lado dos aliados se deu muito forte na Itália, tá? Muito fortemente na Itália. E nós tivemos aí a figura dos nossos pracinhas brasileiros, nós tivemos uma força expedicionária brasileira, né? Junto com a nossa força aérea, a FEB e a FAB, que participaram. Sim, a cobra fumou, sim, na Segunda Guerra Mundial, né? Pracinha, por quê? Os soldados veteranos do Exército que foram enviados, né, eles foram enviados para integrar as tropas aliadas no contexto da Segunda Guerra. E aí mostra que esses pracinhas, eles lutaram e eles participaram, gente, de importantes batalhas, como a Batalha de Monte Castelo. Eles estavam na linha de frente. Você vê imagens, em todas elas você vê, né, a cobra fumando, mostrando essa participação, essa atuação desses homens na guerra, né? E foram muito importantes na atuação aí, principalmente contra a Itália, né? Aqui você tem a imagem dessas tropas brasileiras na Itália, né? A tomada de Monte Castelo, ela é lembrada pela ocasião em que essas tropas escreveram uma página muito importante, né, na história dos aliados da Segunda Guerra Mundial. Foi muito importante o papel da FEB para desalojar os alemães de Monte Castelo. Até então era uma região impenetrável, muito bem defendida, né? E nós vamos ver aí que no total de 20 a 4 mil alemães foram capturados pelas tropas brasileiras, que mostra a força do nosso exército aí, tá? Algumas imagens, a imagem aí, né, da nossa cobra fumando, a imagem desses soldados brasileiros. Aqui a gente vê a imagem de Getúlio Vargas, né, mostrando a participação, sim, do Brasil na guerra. Aí, o que nós temos? Guerra vai finalizando, nós temos lá a rendição da Itália, a rendição da Alemanha. No dia
no mês 2 de 1945, nós temos algumas conferências, começam os acordos de paz, né? Nesses acordos de paz, uma das conferências que nós temos é a de Yalta. Aqui você tem a imagem dos três grandes, Stalin, Churchill e Roosevelt, na Conferência de Yalta em fevereiro de 45, definindo as áreas de influência e a partilha da Alemanha, tá? A Conferência de Potsdam, que aconteceu do dia 17/7 a 2 de agosto de 45, né, foi bem após a rendição. Você tem outra imagem aqui, ó, do Stalin, do Churchill e agora do Truman, tá? Agora, nessas decisões da Conferência de Potsdam, aí eles vão reunir, eles vão decidir sobre a criação do Tribunal de Nuremberg, tá? Esse tribunal, ele vai julgar, né, os envolvidos, os alemães envolvidos, os vários homicídios, é o tribunal que vai julgar os crimes de guerra da Alemanha, né? Então, ele vai definir a divisão da Alemanha, os pagamentos, os territórios que serão devolvidos. Então, é o julgamento, porque a gente sabe, Segunda Guerra Mundial, vitória aliada. Então, pela Conferência de Potsdam, né, eles vão decidir sobre esse tribunal de Nuremberg e quais vão ser as penalidades. O Japão permaneceu, gente. O Japão não tinha se rendido ainda, seguindo as batalhas do Pacífico contra os Estados Unidos. Aqui entra o grande advento da bomba atômica. Bomba essas soltas em Hiroshima e Nagasaki. O Japão, ele vai manter firme aí, seguro, firme, constante, rente no batente contra os Estados Unidos no Pacífico, né? A ponto de nós termos aí os kamikazes. Os kamikazes são os pilotos suicidas, né? E eles tiveram um importante papel no final da guerra. Cerca de 2.525 kamikazes morreram. 4.900 soldados, aliás, foram mortos e mais de 4.000 feridos. Segundo a propaganda japonesa, nós vamos ter aí, foram afundados 81 navios e outros 195 foram danificados. Os americanos registraram 34 barcos afundados e 368 danificados. A luta continua entre esses dois gigantes aí, né? Pensa no octógono, num ringue de UFC, aqui a gente vai ter essa disputa ainda entre japoneses e norte-americanos, porque os japoneses foram, né, não abriram mão e eles não se renderam facilmente. Aqui a gente tem a figura de uma pessoa também muito importante, que é para ser citada, que é o Einstein. Einstein era de origem judia, ele fugiu da Alemanha para os Estados Unidos em 1933, né, quando Hitler chegou ao poder. E aqui ele faz parte de um projeto chamado Projeto Manhattan, foi o nome que eles deram, né, que foi uma mobilização dos esforços militares e científicos para a construção das primeiras bombas atômicas da história. Foi uma iniciativa dos Estados Unidos, durou de 13 de agosto de 42 até 15 de agosto de 45. Olha a logo aqui, a imagem, gente, desse projeto. O Einstein chegou a escrever uma carta para o Roosevelt, né, que pedia agilidade na criação de um programa nuclear, antes que a Alemanha fosse capaz de fazer esse programa, dessas ogivas nucleares. Olha só, olha o contexto, a tecnologia e o avanço que nós estamos vivendo aí nesse processo com a figura do Einstein. Aqui nós temos as bombas atômicas, a Little Boy foi solta em Hiroshima no dia 6 de agosto de 45, e aqui à sua direita, à nossa direita, a Fat Man, foi solta, né, em Nagasaki, em 9 de agosto. Aqui nós temos o avião Enola Gay, que liberou a bomba atômica, e aqui nós temos Hiroshima e Nagasaki. Aqui nessa imagem a gente vê, né, a nuvem de cogumelo dessa explosão nuclear aqui em Hiroshima, e aqui esse cogumelo resultante da Fat Man em Nagasaki no dia 9 de agosto. 3 dias depois, gente. 3 dias depois, uma bomba atômica não foi suficiente, nós tivemos 2 bombas atômicas, né? E no dia 2 de setembro de 45, claro, depois da devastação dessas 2 bombas atômicas, nós tivemos a capitulação do Japão, a gente tem aí a rendição japonesa, né? Aí nós temos oficiais do Japão representando o imperador, assinando aí a rendição para o general Richard Sutherland, a bordo do navio Missouri, o SS Missouri. Então, os japoneses acabam se rendendo, né?
Aí nós temos Hiroshima em 3 momentos. Nós temos 1945, os Estados Unidos e os ataques atômicos. No dia 6 de agosto, Hiroshima, no dia 9 de agosto, Nagasaki, 160 mil mortes imediatas. 2 de setembro, então, nós temos a rendição japonesa, 160 mil mortes. A bomba atômica, a situação que ficou Hiroshima, e depois de muito tempo, esse Japão saindo dos escombros. Essa é a história da Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos o número de mortos na Segunda Guerra Mundial, da União Soviética até a Lituânia, e as consequências, né, das milhares de mortes, o nazismo responsável por essas mortes, de 2 milhões de poloneses, 4 milhões com problemas de saúde físicos e mentais assassinados, 6 milhões mortos em holocaustos, bombardeamentos em Hiroshima e Nagasaki, 250 mil mortos. Gente, nós tivemos uma guerra, num total de 50 a 70 milhões de mortos. A imagem dos campos de concentração, que são as grandes consequências, né? As imagens, elas mostram, né, as crianças chorando ao lado da destruição das suas casas em Londres, tanto de um lado quanto do outro sofreram, né? Destruição de cidades, parques industriais, meios de produção, a economia que vai entrar em recessão, a moeda, a inflação, né? E nós temos uma grande consequência, que é a ascensão dos Estados Unidos. A gente tem a criação do Estado de Israel em 48, né? Sob a tutela norte-americana, foi criado um regime democrático no Japão. A ONU foi criada em 45 com o objetivo de manter a paz mundial. E iniciamos aí a Guerra Fria, que é um próximo assunto que nós vamos ver aí, que foi essa guerra ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, que faz parte dessas consequências da Segunda Guerra. E para finalizar, algumas sugestões de filmes, e você também pode procurar aí filmes e documentários, para que você possa estar, né, aprofundando mais aí nessa questão da Segunda Guerra Mundial. Nós ficamos por aqui. Nós encerramos aqui sobre a Segunda Guerra Mundial. Espero ter ajudado vocês um pouquinho a conhecerem sobre esse momento tão importante no processo histórico do mundo e também do Brasil. A gente volta numa outra aula, com outro assunto, dando continuidade às nossas aulas de história. Beijo para vocês, até a próxima aula.